Inclusão social é o termo usado para toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Por exemplo, as cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em diversos países, como o Brasil, a fim de diminuir as disparidades educacionais, sociais e econômicas entre pessoas de diferentes etnias. Exatamente. Portanto, falar de inclusão social é falar de democratizar os diversos espaços para que todos tenham acesso. Pesquisas e práticas para a promoção de políticas de inclusão é o assunto do Roda de Mulheres que está começando. Vem para a roda com a gente? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Roda de Mulheres. E a gente começa o programa hoje dando um alô especial a você que nos acompanha aí na região do Cariri. Especialmente você de Caririaçu, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, que agora está assistindo a TV Ceará pelo sinal digital. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui, não é verdade, Camila? É verdade, Lana. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e convidamos você também para estar na roda com a gente. Hoje estamos recebendo nesse primeiro bloco a professora da UFC, da UES, Zelma Madeira, que vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda, professora. Oi, eu que agradeço o convite, estou aqui contente de estar participando desse programa Roda de Mulheres, né? Para mim, na verdade, está sendo um prazer estar conversando com vocês. Professora Zelma, é um prazer realmente ter você e para falar de um assunto que eu acho que é fundamental, que é essa questão da inclusão social, principalmente num país como é o nosso, cheio de diferenças, de desigualdades. Não é? Eu queria começar essa conversa querendo saber assim, um pouco da sua opinião dessas políticas públicas que estão sendo feitas no país, que muita coisa já tem sido feita, mas que muito há para se fazer, né? Com certeza. Primeiro, nós temos que situar a nossa sociedade como campeã em desigualdades, né? Na verdade, nós temos uma desigualdade socio-racial, nós temos a desigualdade social e racial. E também nós temos uma riqueza étnica e cultural, né, de ter vários grupos populacionais, uma riqueza de cultura, uma riqueza de grupos populacionais e étnicos, né, na sociedade. Então, a gente tem essas duas coisas, nós temos problemas, mas também nós temos solução. Nós temos uma diversidade, nós temos uma desigualdade. Por isso que nós carecemos de política de inclusão, né, de política de inclusão social, para que essas populações, elas possam participar, que elas possam ter reconhecimento, que elas possam acessar a justiça, acessar direitos, não é? Então, na verdade, nós precisamos entender o que vai mal nessa sociedade brasileira que nós, ao longo de tanto tempo, nós não conseguimos ainda fazer de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa saber que alguns problemas deitam raiz ou se instalam na formação social brasileira, que é, na verdade, aí estruturada a partir de 3 eixos que eu sempre chamo a atenção. Uma sociedade que tem uma marca de classe, de raça e de gênero e que vai engendrando opressões e exploração. Então, nós precisamos, para ter a solução desses problemas, trabalhar alinhado nessa perspectiva. Nós precisamos entender que nós temos sim uma sociedade racista, que nós temos sim uma sociedade machista, de ranço patriarcal, nós temos uma sociedade elitista. Que é uma realidade histórica. É uma realidade histórica, né? Nós precisamos entender que nós tivemos um passado de escravidão. Nós tivemos, e isso não é algo de recalque, né? Que as pessoas podem dizer assim, mas já faz tanto tempo que nós abolimos a escravidão, mais de 120 anos de que se acabou e você ainda está falando. Por quê? Porque nós temos a herança da escravidão e a recriação na nossa forma de conviver, Acho de que nos relacionar. As pessoas têm ideia de que se você não está amarrado numa corrente e se você recebe um salário, por exemplo, se você está dividindo, supostamente, né, o mercado de trabalho com ela, na verdade, a escravidão acabou, ela não existe mais e, consequentemente, o preconceito é o que está na nossa cabeça. Outro dia, inclusive, estava numa discussão, né, no grupo de WhatsApp do condomínio, que aí teve uma situação lá e que aí eu entrei forte em relação a isso, foi uma
situação. E uma das pessoas falou isso exatamente. O preconceito está na cabeça dos próprios negros. Quem é racista são vocês, os negros. Não, isso né? é Porque questão até de estatística. Dela... No IBGE, inclusive, os números dizem isso, né? Que, inclusive, a população de mulheres negras ainda é maior o índice de desemprego, inclusive. Pronto, então nós temos 13 milhões de desempregados. Os salários, as mulheres, elas estão ganhando abaixo. As mulheres negras ainda ganham. Com certeza. Mais então, ainda. há uma diferença. E essa diferença, ela não pode ser naturalizada. Ela tem uma provocação estrutural, histórica, que define lugares econômicos e políticos para homens e mulheres, negros, brancos, indígenas, na mesma sociedade. Então, eu tenho 13 milhões de desempregados. Desses, 64% é da população negra. Eu tenho uma média salarial para brancos de R$ 2.700, para uma média salarial para negros de R$ 1.500. Então, não tem nada de natural nisso. Isso é uma construção. Como foi construído, nós podemos desconstruir. E nós vamos desconstruir a partir de quê? Da perspectiva de inclusão, da perspectiva de inserção, da perspectiva de termos políticas universais para todos, e nós temos também a perspectiva de políticas específicas, políticas que venham fortalecer aqueles grupos que estão em desvantagem. Então, eu preciso de política de equidade de gênero, porque aí eu vou garantir a inserção dessas mulheres. Eu preciso de políticas de igualdade racial, porque aí eu vou também contemplar esses grupos que, em termos étnico-raciais, têm 518 anos de exclusão. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. E não é um benefício que você está... É um direito que aquela pessoa tem de poder ter o lugar dela, conquistar o espaço dela de acordo com as outras pessoas, que essas pessoas, elas já têm aquele lugar garantido. Pronto. Né? Então, é uma política de reparação de um passado, no caso racial, que é meu específico. Hoje eu estou na gestão de políticas de igualdade racial do Estado do Ceará. Então, isso é a nossa preocupação. A nossa preocupação dessas políticas, elas serem entendidas como reparação de um passado histórico que não foi coisa que está do passado e que não se reflete hoje. Acabamos de dizer, em termos salariais e inserção no mercado de trabalho, que há uma diferenciação, desvantagem. Então, nós precisamos ter oportunidade. A universidade tem que ter políticas de ampliação de acesso, como as democratização. Cotas, que é uma coisa que as pessoas causam uma polêmica grande em cima dessas cotas, que eu acho que são fundamentais, importantes. As pessoas precisam compreender por que essas cotas existem, né? Exatamente por toda essa questão que você falou. Inclusive, eu queria saber o que você diria para essas pessoas que causam polêmica por questões dessas cotas raciais. Primeira coisa, a gente tem que mexer em algo que a sociedade brasileira não quer mexer, porque nós não temos sequer unanimidade que nós somos racistas. Então, ou a gente compreende que tem sim hierarquias raciais de desvantagem, falta de oportunidade, que se arrasta ao longo de mais de 120 anos. Isso aí nós temos que ter a certeza, porque se nós não avistarmos que tem problema, nós não vamos propor solução. Aí é interessante que nós queremos combater o racismo. Então, para o combate ao racismo, nós não temos só as políticas de cota, porque a política de cota, pensa numa coisa polêmica, que é a política de cota que as pessoas, né, não, mas aí vai tratar de forma diferente, é uma discriminação. Mas as políticas de cota diferente de tratamento, né? Mas as pessoas não querem avistar que já existe. Por quê? Porque nós temos uma dimensão de naturalizar. Por que nós temos uma dimensão de naturalizar as hierarquias raciais? Porque nós apostamos que aqui aconteceu uma miscigenação harmoniosa, de que aqui tinha indígena, que depois misturou com os brancos na condição de colonizador, depois trouxeram os negros para escravizados, e aí nós somos felizes, né, harmonicamente colocados, e uma democracia que é um mito. Nós não vivemos, nós não temos essa vivência. Isso foi, na verdade, um processo de miscigenação que não foi discutido até as suas últimas consequências. Então, quem é, na verdade, o mestiço que vai ser o misturado, que vai ser aceito? O que tiver mais traços não negróides. Quanto mais traços negróides tu apresentar, mais processo de exclusão tu vai sofrer. Que então, entra dentro daquela ideia que a gente estava discutindo, né? Por isso que, da maneira como as raças, digamos assim, elas foram denominadas, né? Que tem o branco, o pardo, e aí você é morena. Não, você nem é... Já ouvi, inclusive, dizer, você nem é tão negra assim, né?
Como assim você não é tão negra Justo, assim? porque a gente sabe que a raça é humana, né? A gente sabe que a raça é humana desde o Projeto Genoma de 1950, a gente já sabe disso. Agora, quando a gente fala de pertença racial, é entendendo raça no seu sentido social e político, não é no sentido biológico, né? Porque biologicamente não tem sustentação. Mas eu queria voltar um pouquinho das cotas para a gente poder falar das políticas de combate ao racismo. A gente tem, não é só cotas. Tá bom, você não quer cotas? Então, o que não dá é para continuar as desigualdades socioraciais. Mas se nós temos outras soluções, né? E quando a gente propõe cota, a gente não diz que não vai ter políticas universais. As políticas públicas universais, as clássicas, elas vão estar numa concomitância com as específicas. Então, dentro das políticas para combater o racismo e para a igualdade racial, nós temos a de caráter repressivo, que é entender que o racismo é crime. Isso já na nossa Constituição de 88, que nós não podemos abandonar os processos democráticos e de construção da nossa Constituição. Então, em 88 e depois, em 89, 1989, com a Lei K.O., nós vamos ter a lei que vai dizer que o racismo é crime no nosso país. Mas isso é o que a gente chama de ações repressivas. Nós precisamos. Mas nós precisamos de ações valorizativas, que é educar o nosso povo para a igualdade racial. E nós temos exemplo das leis, a Lei 10.639, a Lei 11.645, que falam sobre o quê? Que torna obrigatório o ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. Então, eu preciso falar dessa pertença étnico-racial. Isso não pode ser silenciado como no nosso país. Tem 90 anos que a gente não quer pautar o debate. Então, é por isso que quando vocês me convidaram, eu fiquei toda animada para vir para o programa, nessa roda de conversa com as mulheres, roda de mulheres, para que a gente possa debater algo que é silenciado. Então, eu tenho ações repressivas, porque o racismo é crime. Eu tenho ações valorizativas, que eu vou educar essa população para entender a nossa história e a nossa cultura, para que a gente diminua o estereótipo, o preconceito e a discriminação. E eu tenho as ações afirmativas. As cotas é uma das modalidades das ações afirmativas. Mas se você apresentar outra ação afirmativa para nós, porque não quer cotas, quer outra modalidade, então, nos apresente que nós vamos fazer. Essa discussão, né? Ela é fundamental e ela é super importante. E pena que a gente precise fazer essa discussão em pleno século XXI. Mas eu queria muito agradecer a sua presença, professora. Foi muito importante essa conversa. E esse é um assunto que a gente precisava ter 4 programas só sobre isso. É uma pena que é tão curtinho o nosso tempo. É só convidar novamente que a gente vem tratar das mulheres negras, né? 25% da população são mulheres negras que têm sofrido acúmulos de opressões e de desvantagem na condição de mulheres negras, na condição de mulher e de negra. E mais daquelas mulheres da periferia, as mulheres pobres, mulheres negras, que precisam sim de política de inserção produtiva, de políticas de inclusão, não é? Essa é a nossa preocupação. E que isso não é um favor, né? Ninguém está Não, fazendo. é um direito. É um direito. E no próximo bloco a gente vai receber a professora Sandra para falar, dar continuidade a essa conversa sobre inclusão. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o nosso programa e agora recebendo nesse segundo bloco, professora, agora sim, da UFC, professora Sandra Nunes. Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso Roda de Mulheres. E dando sequência a essa conversa sobre a inclusão, a gente vai falar as políticas de inclusão na ciência, né? Como é que está essa popularização, que existe um projeto de popularização do governo, de inclusão, de dar acessibilidade para ciência e tecnologia, exatamente. Sim. Olá a todos e todas. Eu fiquei feliz com o convite. Já adentrando na seara da popularização, pouco se é difundido pela mídia, né, para popularizar mesmo a ciência. E aí eu acho que ações como essa que a Roda de Mulheres faz é um canal também para essa popularização a partir desses temas que vocês abordam. Existe sim uma iniciativa do governo federal há alguns anos. Essa iniciativa ela estimula a divulgação da ciência em vários âmbitos, né, desde estimulando feiras de ciências para o ensino fundamental, a
ações de extensão do que se é produzido, né, nas universidades e tem interface com o ensino médio, com o ensino fundamental e puxando um pouco mais para as ações, né, do Estado, dos municípios, existe uma integração com as ações que se tem com a educação formal. O grande desafio nessa popularização é fazer chegar até o cidadão que crê que não faz ciência, é de fazê-lo perceber que a cada vez que ele tem um produto novo, a cada vez que ele tem um serviço que ele modifica, seja na lavoura, ou seja um professor dentro de uma sala de aula, ele está fazendo ciência. Cada um é um cientista em potencial, seria mais ou menos isso? Cada um é um cientista em potencial. As várias inteligências guiam os indivíduos para que eles potencializem aquilo que ele tem de melhor. Os cearenses que o digam, né? Os cearenses que o digam, embora eu seja lagoana, mas há muito tempo aqui no Ceará... Já é uma cearense? Já sou uma cearense, né, por absorção. A vida me ensinou, né, que essas potencialidades e o que você adquire de produtos, eles têm que ser distribuídos. E conhecimento é distribuição. Eu tive algumas experiências enquanto gestora na questão de popularização que me guiaram para outros nortes que eu não havia pensado. E aí, que nortes são esses, né? Nortes de pensar o que é que eu, enquanto profissional, e aí enquanto profissional de saúde, eu poderia colaborar, mas aí a minha colaboração agora não era mais enquanto profissional só de saúde, era enquanto gestora. E aí tem projetos belíssimos, como aproveitamento de um ônibus laboratório, que ele é acessível, né? Ele sai pelos municípios, nós selecionamos municípios que não tinham escolas com laboratórios ou ainda que os professores tinham essa demanda já há algum tempo pensada. E nesse período que você trabalhou, assim, quais os resultados que você pôde ver assim, de concreto? Toda ação educativa, né, ela tem resultados a curto, a médio e a longuíssimo prazo. E eu acho que quanto mais longo, mais permanentes eles estão. Quando nós começamos, em 2015 para 2016, o projeto de popularização, ele tinha um alcance de 5 municípios dos 184 aqui, do Ceará. No outro ano, a gente, quando começou, expandimos para 10 municípios a visita, né? E demandava uma compreensão dos municípios em nos receber, em receber essas iniciativas, mas que a partir de 10 agora fomos para 15. Então, a cada aumento, e esse aumento não vem do iniciativa pública, na verdade, são de demandas da população, né? das escolas né? que visitam, de um estudante que conversa com um primo que está na outra localidade. Isso já é um resultado positivo do projeto. Nesse movimento do ônibus laboratório, na verdade são experiências com física, biologia, química, tecnologia da informação, que é traduzido de uma maneira lúdica para que os estudantes possam entrar naquele ônibus e eles ficam com os olhinhos assim iluminados. Na verdade, essas ações de popularização, elas seguem um direcionamento para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece agora em outubro, né? Inicia em outubro, na verdade, né? Que é o auge da semana, mas ela se perpetua ao longo até do primeiro semestre do ano posterior. E aí desses temas foi Alimentando o Brasil, né? E a outra matemática. Então, a gente produziu revistinhas que são diagramadas com histórias de fácil acesso, de como uma aluna, que era professora, por exemplo,
na atualidade, recebe a visita de um antigo professor que traz novos alunos para o campo de trabalho dela. E aí ela explica, quer dizer, no próprio instrumento de leitura que a gente distribui assim ali junto com eles, você tem a questão da popularização sendo difundida no sentido, ele aprendeu, ele faz, ele retorna essa informação. E também as feiras, elas cada vez mais, assim, a gente recebia 60, a gente escolhe 20, por exemplo. Eles mandavam 60, enviavam 60 trabalhos. No outro ano, 120. No outro ano, e cada vez fica mais difícil porque você tem que selecionar. E essa popularização, esses trabalhos, esses resultados são crianças e adolescentes? São. Tem criança, mas a maioria dos trabalhos são de adolescentes. E como é que assim, existe algum projeto de dar continuidade a esse tipo de a gente até direciona alguns para alguns órgãos, por exemplo, que trabalham com tecnologia, para que eles possam receber uma mentoria ou uma assessoria para melhorar o produto. Mas eu vislumbro que o passo seguinte desse projeto, ele capacite professores para que eles possam assumir esse papel de difundir, né? E eu olho também com a questão de ampliação. Eu não vejo popularização sem inclusão, eu vejo os dois. E a inclusão pode ser por estímulo de iniciação científica no ensino fundamental, iniciação científica no ensino médio, onde adolescentes, crianças que se sentem atraídas por essa forma de levar também o que se sabe, possam transformar o seu entorno. E isso também demanda para que escolas que não tenham esse arcabouço de laboratórios ou de professores treinados ou capacitados o suficiente para essa difusão ela possa acontecer. Então, eu vejo que há uma crescente necessidade e chamamento para que haja políticas de incentivo para que esses professores possam dar continuidade, que eles tenham uma base insumos, também, né, que eles tenham base, que tenham insumo, e vejo também de outro lado um estímulo para que pessoas como o inventor popular possa participar, possa ir até a escola, ou então quando a gente faz ações como Ciência na Praça, né? Ciência na Praça, onde todos que passam ali conhecem e entram em contato com aquele novo, né? Então, foi uma experiência muito boa. Eu acho que ainda precisamos evoluir para políticas públicas desse incentivo que eu já falei, mas também de colaborações de um governo estadual com os municípios. Nem todos os municípios têm Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas tem algum órgão ou alguma secretaria ou alguma coordenadoria ligada, seja na Secretaria da Educação, mas existe alguém responsável. E também entre a universidade e o Estado. O Estado, né? Eu acho que faz essa parceria aí. Essas parcerias podem acontecer e aí formar colaborações institucionais, né? E a partir daí convênios e políticas que ampliem esse Porque, inclusive, acesso. nessa popularização você pode conquistar assim, coisas maravilhosas de adolescentes que possam fazer descobertas, como acontece aí de meninas que descobriram até como fazer o tijolo de algum material que estava sendo... Elas apresentaram, entendeu? Na Feira de Ciências, né? E também eu achei interessante em Jaguaribe... Que era um material que estava sendo jogado fora, que estava sendo perdido de bagaço eles fazem, já fizeram com vidro. É cupuaçu, não? Era uma fruta, se eu não me engano, que ela fazia aquilo ali e formaram, fez um tijolo daquilo. Já fizeram com coco, com vários materiais. Mas eu achei interessante que ele trabalhava com uma
com serviço, que na verdade antes a população utilizava muito a pesca em represas, né, em açudes, e aí criação de peixe. Mas aí a água foi ficando um bem mais escasso e essa criação, às vezes com os produtos, contamina o meio ambiente. E eu achei muito interessante, porque ele levou uma forma de filtrar, de reter... De reuso da água? Não, daqueles produtos, né, da água ser reaproveitada, né, com o mínimo possível. Inclusive a UFC tem um trabalho muito interessante com essa questão de reuso da água, né? Pois é. Eu acho assim fantástico. Então, eu vejo a popularização dessa forma. E inclusão, a inclusão mais ampla possível. Para que todos tenham onde acesso. cada um seja agente dessa difusão. Olha, professora Sandra, muitíssimo obrigada pela sua Eu participação aqui também. Muito legal saber desses trabalhos todos, né? E que tenhamos mais incentivos, mais fomento à pesquisa, né? Ao ensino da ciência e tecnologia. Eu espero que isso seja ampliado, porque um país sem ciência é um país sem avanço, um país sem autonomia, é um país que vai depender sempre do produto externo para poder chegar ao seu objetivo. É verdade. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Tá? E na próxima semana a gente está de volta. Até lá. Tchau. Tchau.